Então, a mobilidade é um indicativo muito forte para mostrar a gente que, quando sobe mobilidade, consequentemente sobe os casos. Não é assim, de uma hora para outra, por isso que a gente não vê os gráficos. Tá, hoje está subindo, amanhã está subindo os casos. Não, não é assim. Demora um tempo, né? Até a pessoa se infectar, até a pessoa desenvolver sintoma, etc., fazer o teste. Mas a gente vê hoje no Brasil uma coisa muito preocupante. A mobilidade está muito alta, né? É fácil de fazer a leitura nesse cenário aqui, porque aí vocês veem quais são as variáveis existentes para medir a mobilidade. Daquele dado que é alimentado automaticamente. Enfim, tu dá um ok para usar um serviço e tu está computando dados. Então, tu tem lá mercado e farmácia, parque, comércio e lazer, transporte público e locais de trabalho. O que todos esses têm em comum? Olhem a linha. A linha está toda para cima. Qual é o único que não está com a linha apontando para cima? Residências. O que isso nos diz? Que a nossa mobilidade, de forma geral, está aumentada. Então, se a nossa mobilidade está aumentada, quem são os vetores do vírus? Somos nós. Então, é intrínseco que a gente deveria estar tomando muito mais cuidado, porque a gente tem mais pessoas se movimentando e a gente vai ter mais pessoas podendo carregar o vírus. É que não é só a mobilidade que está aumentada, é a falta de noção das pessoas, né? Exato, né, gente? Cada vez mais a gente tem visto. No início da pandemia, a gente tinha aquele problema das pessoas não saberem utilizar a máscara adequadamente, não saberem qual máscara usar. Hoje não, hoje todo mundo tem informação, sabendo que se você vai para uma área de risco e você tem condições, você deve utilizar uma máscara melhor e bem ajustada ao rosto, não tocar no rosto, só tirar a máscara quando chegar em casa. Só que cada vez mais a gente tem visto nas ruas as pessoas sem máscara, né? Às vezes até dentro de estabelecimentos onde o uso de máscara é obrigatório, né? Não que na rua não seja, porque também é, e as pessoas não estão utilizando máscara. O que isso causa, né? Causa que essa diminuição da transmissão, que a gente até chegou até alguns meses atrás, mesmo com o número de casos elevados, mesmo com o número de mortalidade elevados, agora tem um potencial para aumentar novamente, né? Porque a gente está indo agora, né? Daqui a pouco saindo do inverno, aí tem aquele período que as pessoas aí se relacionam mais, aí vão para praia, vão para balada, enfim, né? Aí sim é que não há aderência ao uso de máscara, né? Qualquer local que envolva você se alimentar, por exemplo, já não tem essa aderência. E aí a nossa oportunidade de tentar controlar essa transmissão está sendo cada vez mais difícil, né? Eu gosto muito também de trazer essa questão dos dados do Japão, né? O Japão era um país que tinha lá seus 1.000 casos, assim, né? Por dia e tal. E agora, durante as Olimpíadas, chegou a 10, 12, 13 mil, né? Eles estão com um pico altíssimo para a realidade deles, né? Que é bem diferente da nossa. Justamente porque você tem o quê? Uma alta circulação de pessoas e pessoas que, por vezes, não estão aderindo ao uso das medidas de mitigação, né, contra a Covid, e também a questão da vacinação, né, que a gente sabe muito bem que é necessária para, mesmo com a transmissão, ela diminui, né, o potencial aí do vírus, né, se espalhar mais, né, digamos assim. O Japão é um excelente exemplo, Mel, porque a gente tem eles, um povo que culturalmente é muito regrado, e isso é historicamente conhecido, mas é relevante pontuar essa questão da Olimpíada, que a gente tem uma imersão, né, de muitas pessoas de diferentes comportamentos, e isso faz com que, invariavelmente, a mobilidade devido à Olimpíada e o comportamento humano acentuem os casos estratosfericamente para eles. Eles que nunca passaram de 8 mil foram a 15, exatamente como tu pontuou. Quando tu olha a linha de acompanhamento, ela é assustadora. E aí, o que a gente vai ver além disso? O Japão é um país que não é como o Brasil, no sentido de as pessoas não têm um fluxo de vacinação, uma aderência da população, assim, dizendo, eu quero me vacinar. Eles têm um processo bem lento, bem moroso, apesar de um país enxuto, vamos dizer assim, geograficamente reduzido. Então, eles tiveram que fazer esta luta de vacinar a população de forma mais rápida, apesar de todo o regramento. E aí a gente pode acompanhar isso na população parcialmente vacinada e na completamente vacinada. Então, vocês veem, a parcialmente eles estão em 45 e a completamente em 32. Agora a gente volta para o Brasil.
parcialmente 52, completamente 22. Então, a gente tem um efeito reduzido entre as duas métricas. Isso quer dizer que a pessoa que está fazendo o regime, ela está seguindo todo o regime. Eles estão mais lentos? Estão, mas a proteção deles do mais completamente vacinado é maior que a nossa. E é isso que influencia no sentido de casos para óbitos. E lá eles tomam medidas não farmacológicas mais sérias, né? Exato. Que aí é o regramento, é toda aquela coisa de reter a pandemia e um pior cenário Controlar em diferentes momentos, né? E a única coisa também que eu acho assim negativo que convém também a gente chamar a atenção, gente, é essa questão de hubs, né, que o Isa sempre traz, né, nas lives. Tipo assim, o Japão, ele acabou agora nessa época sendo um hub para muitos países, né? Sim. Porque as pessoas viajaram muito, não só os atletas, mas toda a parte da imprensa, turistas, né, que foram acompanhar os jogos, enfim, embora a maioria não tivesse público, né, mas enfim, né, foram circular lá em Tóquio, que já é uma cidade com alta circulação de pessoas. E essas pessoas, quando voltam para os seus países, eu não sei dizer, não sei se os meninos sabem algum país que tenha exigido dos atletas fazer quarentena. Eu sei que o Brasil, com certeza, não faz isso. Né? Então, o que acontece? A gente tem os atletas chegando na sua cidade, sendo aclamados, né? Ai, pois é, voltou com medalha, aquela coisa toda, muito bacana, né? Mas que isso já traz também um espalhamento, né? De vírus, né? Enfim, de partes do mundo para outras, né? Se a gente for olhar para a realidade do Brasil, é o que aconteceu, por exemplo, aqui há algumas semanas atrás no Rio Grande do Sul com relação a Gramado, né? Gramado foi um hub no Rio Grande do Sul, por exemplo, para a dispersão da Delta. Teve lá a semana aquela da neve, muita gente foi para lá e voltou para suas cidades, né? Porto Alegre é uma delas, né? E aí, pimba, né? Agora estamos aí com 3, 4 hospitais, né? Com surtos, né? Da variante, que depois a gente vai tocar nesse assunto, né? Sim. Mas que traz essa preocupação, né, também, né, da questão dos hubs, né, de quando as pessoas circulam, e agora, como a gente começa a pensar aí que daqui a pouco vem os períodos mais quentes do ano, né, a gente volta também àquela preocupação do que aconteceu lá em março, porque nós tivemos um pico lá em setembro, né, se eu não me engano, setembro, outubro, né, um pico bem pronunciado, e depois em março novamente, né. E tudo que a gente quer é que isso não aconteça de novo, né?